Oi, gente, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trouxe para vocês a dica de uma bolsa estruturada com o ponto baixo e baixo alongado. Fiz essa bolsa para minha cunhada e gravei e quis mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês agora os materiais. Eu vou usar o fio de poliéster 2 milímetros duplado, tá bom? Vou usar a tela Canva para fazer a estrutura da bolsa, 5 milímetros de furo. 4 argolas articuladas, um fechamento torniquete, tesoura, agulha de tapeceiro, isqueiro para queimar, a corrente que eu vou colocar aqui, a alça, né? Uma etiquetinha, o isqueiro eu já mostrei, e a agulha 4 milímetros. Gente, por que eu vou usar o fio duplado? Porque ele é muito estreito e o fio duplo ele dá mais estrutura na bolsa. Então, eu vou começar aqui fazendo 28 correntinhas. Agora que eu fiz as 28 correntinhas, eu vou virar a correntinha e na parte de trás dela eu vou inserir a agulha, puxando o fio para frente e fechando em ponto baixo. Mais uma vez, fecho o ponto baixo. Eu vou fazendo assim cada ponto de base aqui na parte de trás. Sempre inserindo a agulha na parte de trás. Dá uma subidinha para dar sustentação no ponto baixo e fecha. Mais uma vez. E a gente vai prosseguindo assim, passo a passo. Tem pessoas que não gostam muito de trabalhar com fio duplo, eu já acostumei. Ó, observa que eu vou pegar sempre na parte de trás de cada da correntinha. Ó, mais uma vez. Não é difícil. Agora, quando eu chego aqui no final, esse último pedacinho, esse nó, eu não vou trabalhar com ele. Eu vou descartar ele, vou deixar ele bem apertadinho, para ele não escapar. E eu vou prosseguir aqui com o nosso trabalho. Veja como ficou. Vai ficar aqui uma espessura de 23 centímetros, tá bom? Faço uma correntinha de subida. E agora eu vou começar a fazer a estrutura da bolsa, né? O corpo da bolsa. O primeiro ponto de base é ponto baixo. O segundo é ponto baixo, só que é alongado. Tá vendo que tem duas casinhas, a de cima. Essa que estou inserindo a agulha. E abaixo dela tem outro espaço, olha. Eu vou inserir a agulha na de baixo, ó. Vou inserir a agulha, eu puxo o fio, dou uma sustentação, uma altura e fecho. Aí eu vou ajustando ele. No próximo ponto de base, eu faço ponto baixo normal. No próximo, eu vou fazer a mesma coisa. Observa aqui de novo, ó. Tem o próximo ponto de base. Embaixo dele aqui, ó. Tá vendo? Onde eu fiz a primeira correntinha, eu vou introduzir a agulha, puxar o fio pra frente, dar uma altura para dar sustentação no ponto e fechar. Então, nós vamos ter um ponto baixo comum e um ponto baixo alongado. Próximo é a mesma coisa. Ponto baixo alongado. E vai ficando assim, ponto baixo. É um ponto bem simples de fazer. Olha como fica. O que a gente tem que observar é que sempre vai ficar um ponto baixo alongado em cada ponto de base. Ó, ponto baixo alongado nós vamos fazer aqui, ó. Bem aqui no finalzinho, aqui na parte de baixo do ponto de base. Como eu já fiz aqui o ponto baixo, agora nós vamos fazer o ponto baixo alongado, ó. Mais uma vez. Pronto. Próximo ponto baixo.
E assim a gente vai seguindo aqui até o final da carreira, né? Eu quero lembrar outra coisa para vocês aqui. Quando a gente tá fazendo esse ponto, você tem que terminar e acabar sempre com ele da mesma forma que você começou. Nós começamos ele com um ponto baixo, normal. Então a gente vai finalizar ele aqui na última carreira, na argolinha, que a gente fez a subida, em ponto baixo normal também, ó. Se você observar, a gente fez o penúltimo ponto baixo alongado e o último ponto baixo. Faz a correntinha de subida, vira a peça. E aí vamos começar com ponto baixo alongado e o próximo ponto baixo, ó. Eu tô mostrando para vocês que a gente tem que fica um ponto de base, ele fica sem você introduzir o fio nele. O fio alongado, ele vai cobrir esse ponto de base. Ó, como vai cobrir aqui, tá vendo, ó? Cobriu novamente. Então, no próximo, a gente segue com o ponto baixo e vai assim até o final. Então, se você começa a carreira com um ponto baixo, depois ponto baixo alongado, a segunda carreira com ponto baixo, com ponto alongado e depois ponto baixo, e assim vai. Na medida que você vai fazendo, vai intercalando. Vai ficando assim, dessa forma. Então, chegamos aqui na última carreira, né? Estou fazendo os últimos pontos, ponto baixo, depois ponto alongado. Ponto baixo de novo, ponto alongado. É muito importante você intercalar o ponto. Você tem, não tem necessariamente que contar, sabe? Quando você faz as 28 correntinhas, procure fazer também em números pares, porque vai ficar 1, 2, 1, 2, ou seja, ponto baixo, ponto alongado, ponto baixo, ponto alongado, entendeu? E fica assim a estrutura o corpo da nossa bolsa. Fica com essa aparência. Eu amo muito fazer esse ponto. Ficou 44 centímetros de comprimento e 23 centímetros de espessura, tá bom? Vamos fazer o acabamento. Camuflar o fio, como eu já ensinei em algumas aulas para vocês, né? Vamos passar o fio por entre a peça e depois nós podemos queimar ou colar. Eu vou fazer essa bolsa com tampa, então eu já medi aqui aproximadamente como eu quero que a tampa fique. E eu fiz a medida da seguinte forma: 14 centímetros de comprimento de tampa, 11 centímetros que é a estrutura lateral de cada um, e no meio eu coloquei 8 centímetros, tá bom? Agora eu vou fazer a nossa lateral com um ponto baixo dobrado, vou ensinar pra vocês. Aqui é bem simples mesmo, eu vou fazer 8 correntinhas. E na parte de trás de cada correntinha, eu vou fazer ponto baixo. Vou seguindo assim até o final, até concluir toda a parte de trás da correntinha com pontos baixos. Agora que eu cheguei aqui no final, eu vou fazer uma correntinha de subida, volto um ponto de base e vou inserir a agulha na parte de cima, olha, na primeira perninha. E na parte de baixo também, ó, na próxima perninha na parte de baixo. Dessa forma. Às vezes é um pouquinho difícil pra mim, no meu ponto, porque esse fio é escorregadio pra mim, sabe? Esse fio de poliéster. Vou laçar, puxo pra frente, dou subida, sustentação e fecho. Ponto baixo. E eu vou fazer assim nos próximos pontos de base. Vou unir a parte de cima com a parte de baixo. Eu vou fazendo dessa maneira, indo e voltando, veja bem como está no vídeo, até concluir 11 centímetros de altura, que é a parte lateral da nossa bolsa.
Então, a lateral da bolsa ficou assim, 11 centímetros de altura por 8 de espessura. A tela campo eu cortei da seguinte forma. Eu cortei 2 retângulos de 23 centímetros de comprimento, 11 de altura. Um retângulo de 8 centímetros de largura e 23 de comprimento, né? E o que sobrou vão ser aqui a parte da lateral, que é 8 de largura por 11 de comprimento. É muito simples, eu vou costurar agora a tela na bolsa, de acordo com as medidas que eu falei pra vocês que eu fiz. Vou colocar as medidas na descrição do vídeo, tá bom? Agora eu vou para a segunda etapa, que é o fundo da bolsa, que eu cortei 8 centímetros de espessura por 23. Observe que quando eu vou costurar, eu dou um espaçozinho assim, bem de milímetros, para facilitar na dobra, tá bom? É bem pouquinho mesmo. E eu vou costurando. Agora eu vou para a última parte, né? Que é a última parte da bolsa aqui da lateral. Que é o corpo da bolsa. Eu vou costurar. Agora que eu costurei, eu vou colocar o forro. O forro eu vou costurar na mão. Coloquei a bolsa por cima do tecido, medi o diâmetro dele que eu quero. E depois eu vou dobrar o tecido todinho. Eu vou dobrar ele em todas as laterais, o tamanho da bolsa. E eu quero fazer um bolso, eu vou simplesmente dobrar o tecido para dentro. Fazer uma dobradura, de modo que ele fique parecido com um bolso. Então, eu vou ver onde está o fundo aqui da bolsa. Onde eu marquei o fundo, eu subo aqui 10 centímetros de tecido, que vai ser o bolso. Vai ficar na parte do corpo da bolsa aqui, ó. Vou prender ele. Pronto, marquei, né? Agora eu vou prender ele com um alfinete para ficar mais fácil para eu costurar. Eu não tenho máquina ainda, então eu improviso do jeito que eu posso. Eu também não sei costurar, né? Vou aprender a costurar para mostrar para vocês como eu faço. Tá preso. Aqui é um bolso, realmente se tornou um bolso. E agora eu vou costurar toda essa tela, todo esse forro aí, ó, na bolsa, cobrindo a tela. Eu costuro direto mesmo no fio, o fio que eu teci, pra ficar com a estrutura bem firme mesmo. Geralmente eu uso linha invisível, mas eu não tive aí, então eu usei da cor do tecido azul bem clarinho. E eu fui costurando por toda a bolsa, assim. Eu vou colocar agora aqui o fechamento, que é o botão torniquete. Eu medi aproximadamente aqui o meio, né? Você pode medir com uma régua. Eu meço de olho mesmo, então eu conto cada casinha de crochê, cada pontinho, para medir no meio. E eu deixei a parte de tecido aberta embaixo, na outra extremidade da bolsa, para eu colocar o outro fechamento, que eu tinha esquecido. Quando a gente coloca o fechamento, tem que transpassar a tela, que aí fica mais firme. Não fica aquele botão frouxo, sabe? Então, eu marquei aqui, coloquei o torniquete, marquei mais ou menos onde eu vou introduzir e olha o que eu fiz. Eu transpassei aqui a tela, ó, coloquei um metal para segurar ele, né? Que já vem com ele, e vim com o alicate e fechei, ó. Agora eu vou finalizar aqui, vou continuar costurando aqui agora o fundo da bolsa, que é a última parte. Pra gente poder prosseguir aqui, olha. Olha como tá ficando a bolsa, tá linda, gente. Então, vamos costurando aqui. Agora eu vou passar pra lateral. A lateral, eu cortei a tela. Eu fiz esse pequeno corte aí no meio, porque eu quero dobrar um pouquinho. Então, pra ter uma dobradura, eu tirei esse pedacinho aí. Mas se você não quiser que dobre, não tira. Eu fiz a mesma coisa com o forro. Eu simplesmente cortei o tecido, dobrei as laterais dele e costurei. Agora aqui, eu costurei a lateral com agulha de tapeceiro. Eu fui intercalando, fazendo zigue-zague, unindo um ponto com o outro.
Foi bem fácil fazer isso aqui, não é difícil. Pelo fio ser da mesma cor, fica lindo e fica bem bonito mesmo, não fica com aparência de mal costurado. Olha, veja como é que eu fiz. Eu vou introduzindo aqui, ó, juntando um fio com o outro. Vou costurando como um zigue-zague, unindo as extremidades dos pontos. E assim nós vamos fazer com os dois lados, as duas extremidades, né, da lateral. Fica perfeito, gente. Pode fazer sem medo. Pronto, fechei um lado e agora concluí o outro aqui. Vamos camuflar o fio. Vou fazer a alça dessa bolsa bem simples. Vou fazer uma carreira, 39 carreiras de pontos baixos, 8 correntinhas, 39 carreiras de ponto baixo. Depois que eu fiz essas 39 carreiras de ponto baixo, eu vou simplesmente dobrar ela ao meio. Vou mostrar para vocês a seguir. A alça você pode fazer do tamanho que você quiser, né? Olha, eu vou dobrar ela ao meio e eu vou circular ela aqui na parte de baixo, toda em ponto baixíssimo. Eu passo primeiro uma lateral e depois eu dou a volta e passo na outra, unindo as pontas. Agora, com a peça concluída da nossa alça, eu vou colocar aqui as argolas articuladas na bolsa. Aí você vai colocar o seu gosto, né? O tamanho que você quer da alça, aonde você vai colocar a argola, a alça, tudo certinho. Eu medi assim, fiz ela pequenininha, porque eu queria de mão mesmo. Só pra dar um charme, porque eu vou colocar uma alça transversal de corrente. E ficou assim, ajeitei ela. E aqui na lateral é muito simples. Eu vou pegar aqui os fios, como eu fiz aquela dobradura na tela, olha. Fica bem fácil de dobrar, tá vendo? Aí eu vou interligar a bolsa aqui, os dois pontos das laterais, com a argola. E tá pronto, gente. Não tem segredo. Venho, coloco a alça e assim ficou nossa bolsa, olha. Amei fazer e vou fazer mais. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Olha como ficou o bolso por dentro.